Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é muito bom chegar até você aí com esse quadro Edificando o Reino. Por algumas semanas, de maneira bem sistemática, nós temos meditado nas doutrinas de Cristo, a doutrina rudimentar de Cristo, baseado lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Por algumas semanas estivemos meditando sobre a doutrina dos batismos e agora essa semana e também na outra queremos considerar um pouco acerca de imposição de mãos. Também no nosso canal nós temos recebido ali comentários, algumas perguntas, tem sido muito bom. Se inscreva lá no nosso canal para dar continuidade àquilo que nós estamos ensinando aqui. Você que perdeu os episódios anteriores, aparece o link aí acima, aí na tua tela, você pode estar então verificando. E deixa lá então o seu comentário, deixa a sua pergunta, para nós é muito importante. Vamos lá, nessa semana vamos falar um pouco então sobre a imposição de mãos. Nós encontramos esse princípio de imposição de mãos já estabelecido até mesmo na função sacerdotal, porque o sacerdote que representava o povo diante de Deus de uma maneira tão clara, nós podemos ver alguns rituais que aconteciam no Velho Testamento, onde havia ali a identificação dos pecados da nação, os pecados do povo, com aqueles bodes lá, o bode emissário e também o bode expiatório. O sacerdote impunha suas mãos sobre o bode, ambos os bodes, e naquele momento estava havendo uma identificação. Aqueles animais identificando então com os pecados ali do povo, havia ali uma transmissão, uma comunicação. E um era enviado lá para o deserto e o outro era oferecido como holocausto. Ali nós já vemos o princípio da imposição de mãos exemplificado de uma maneira bem clara. Então ali havia uma transferência, havia uma identificação, havia uma transmissão, uma comunicação. Agora, nós podemos considerar tanto o Velho como o Novo Testamento e vamos ver que a imposição de mãos cumpre alguns propósitos. Eu creio que para alguns a imposição de mãos é simplesmente como que um ritual vazio, é simplesmente uma doutrina que está ali na Bíblia, não é dado muita importância, muitas vezes até mal interpretado, até sendo muitas vezes mal usado, mas na vida cristã, a imposição de mãos ela cumpre um propósito muito importante. Se não fosse importante, não estaria incluso aqui nessas 6 doutrinas rudimentares de Cristo. E nós vamos então considerar um pouco sobre isso. Considerando então quer o Velho como o Novo Testamento, nós vamos ver de maneira bem clara que a imposição de mãos ela cumpre então alguns propósitos. Quais são esses 5 propósitos? O primeiro propósito é impartir ou comunicar uma bênção. Essa palavra impartir, impartição, até ela nem existe no nosso vocabulário em português. É muito comum no inglês. Impartição, na verdade, é um neologismo e ela tem o seguinte significado: é quando algo sai de mim na direção de uma outra pessoa. Impartir, sai de mim na direção de alguém. E o que pode ser impartido? Em primeiro lugar, uma bênção. E nós vemos isso de uma maneira tão clara, descrito na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis 48:14, nós vemos José, quando trouxe seus 2 filhos, Efraim e Manassés, diante de seu pai Jacó, e a Bíblia diz então que Jacó os abençoou, impondo a mão direita sobre Efraim, que era o menor, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora sendo ele o primogênito. Então, naquele momento, estava sendo transmitido, impartido uma bênção. Jesus também praticou a imposição de mãos algumas vezes, nós vemos de maneira bem clara, lá em Mateus 19, versos 3 até o 15, também Marcos 10, 3 a 16, Jesus abençoando aquelas crianças. Então podemos ver de uma maneira bem clara, um dos primeiros propósitos da imposição de mãos é ministrar uma bênção. O segundo aspecto que nós encontramos nas Escrituras em relação à imposição de mãos é para a ministração de cura, a cura física. Jesus deixou uma orientação bem clara lá em Marcos 16, 17, 18. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E me vem muito forte à minha mente agora, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13,
quando Jesus ministrou cura a uma mulher que estava encurvada já por 18 anos. E a Bíblia diz que ela tinha um espírito de aflição. E Jesus impôs as mãos sobre ela foi liberta e foi completamente curada. Então, na ministração de cura divina, é muito comum a presença da imposição de mãos. É interessante notar que a imposição de mãos, geralmente, ela vai seguida de uma palavra de oração ou ainda uma declaração profética. O terceiro propósito da imposição de mãos é exatamente para a ministração do batismo com o Espírito Santo. Não estou dizendo que é a única forma, porque há muitas formas de se ministrar o batismo no Espírito. Porém, a imposição de mãos é uma dessas formas. E nós podemos ver diversos exemplos aqui na Palavra de Deus, quando pessoas foram cheias do Espírito Santo através da imposição de mãos. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 14 e 20, nós vemos que em Samaria aconteceu algo. Para lá, onde Filipe estava pregando o Evangelho, eles tinham sido batizados nas águas e foi enviado Pedro e João para orar por aquelas pessoas que tinham recebido Jesus para que fossem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia registra que eles oraram com imposição de mãos. Lá em Atos 9,17, Ananias impôs as mãos sobre Paulo, ele recuperou a vista e naquele momento diz a Bíblia que ele foi cheio do Espírito Santo. Também lá na cidade de Éfeso, quando chegou o Evangelho através de Paulo, podemos ver isso lá no capítulo 19, eles haviam sido batizados simplesmente no batismo de João, e quando foi questionado aquele povo se conheciam, tinham experimentado o Espírito Santo, eles declararam: nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E a Bíblia registra ali que Paulo então impôs as mãos sobre ele, e eles então foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e também a profetizar. E o terceiro propósito da imposição de mãos é para impartir ou comunicar, compartilhar, transmitir dons espirituais e também ministérios. Paulo declarou que tinha um desejo muito grande de ir até Roma para estar com aqueles irmãos e comunicar a eles alguns dons espirituais. E eu creio que essa comunicação, essa transmissão seria dada a eles através da imposição de mãos. Nós podemos ver também Paulo declarando a Timóteo, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, verso 14, que ele, aquele discípulo, não deveria negligenciar o dom que havia nele, o qual havia sido dado por profecia, por uma palavra profética, com a imposição de mãos do presbitério. Então veja, a imposição de mãos, ela provoca uma transferência. Eu creio muito na questão da transferência de unção, na transferência de dons. No meu ministério, particularmente, eu não fui formado dentro de uma forma acadêmica, mas muitos homens, muitas mulheres de Deus, balizados diante do Senhor, impuseram as suas mãos sobre mim e transmitiram muitas coisas. Então a imposição de mãos, ela traz aí uma transferência, comunica algo a nós. Paulo ainda, na sua carta a esse discípulo, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 6, diz assim: despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, dons, ministérios, podem ser transferidos através da imposição de mãos. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse assunto de grande importância. Curta aí a nossa mensagem, no nosso canal, deixe ali seu comentário, se inscreva e envie para outras pessoas também. Deus abençoe você grandemente. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.